Olá, amiga Psi, tudo bem? Vamos falar hoje de manejo do TDAH estruturado. Assista até o final e descubra que nem só de testes caros para TDAH vivem os psicoterapeutas. Olha, diagnosticar e manejar o TDAH é, sem dúvida, um grande desafio. Muitas vezes o processo todo se apoia em relatos subjetivos que, vamos combinar, podem ser bem difíceis de interpretar. Hoje a gente vai mergulhar em como uma abordagem mais moderna e estruturada está mudando completamente esse cenário, sabe? Indo muito além da subjetividade para aprimorar o cuidado clínico com dados que são objetivos e padronizados. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. A gente começa entendendo qual é o tamanho do desafio no diagnóstico do TDAH. Depois vamos ver como é possível fortalecer o raciocínio clínico e explorar todo um ecossistema de ferramentas que existe para isso. Em seguida, a gente amarra tudo num fluxo de trabalho bem prático e, por fim, entende como essa abordagem leva a um cuidado muito mais completo e a decisões bem mais informadas. Então vamos lá, pelo começo de tudo, o desafio diagnóstico. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar a fundo na complexidade que é diagnosticar e manejar o TDAH. E aqui está a grande questão, né? Diante de um quadro com tantas facetas, como é que se constrói uma avaliação que seja realmente robusta? Uma avaliação que não dependa só de percepções e relatos que, naturalmente, variam de pessoa para pessoa. O principal nó da questão está exatamente aqui. Como juntar informações que vêm de tantos lugares diferentes, do próprio paciente, dos pais, da escola. Cada relato é super valioso, claro, mas também está sujeito a vieses. Sem uma estrutura bem definida, o risco da percepção do próprio clínico acabar pesando demais no diagnóstico é real, e isso pode impactar todo o plano de tratamento lá na frente. E é exatamente nesse ponto que entra o princípio por trás de uma abordagem mais moderna. A ideia não é, de jeito nenhum, substituir a experiência profissional, mas sim fortalecê-la, dar mais subsídios. Então, o ponto crucial é este. As ferramentas de apoio não foram criadas para automatizar um diagnóstico. Longe disso. Elas existem para enriquecer a avaliação. Elas trazem padronização, ajudam a rastrear riscos e, muito importante, fornecem uma maneira objetiva de acompanhar a resposta ao tratamento. No fundo, elas dão ao clínico dados muito mais sólidos para trabalhar. O conceito-chave por trás de tudo isso é o que chamamos de avaliação multimétodo. Pensa num quebra-cabeça. Em vez de depender de uma peça só, essa abordagem junta várias peças. O que a pessoa diz sentir, como ela de fato se sai numa tarefa objetiva e, claro, o que o clínico observa. O resultado? Um quadro muito mais completo e confiável. E os benefícios disso na prática são enormes, sério. Usar ferramentas estruturadas significa mais padrão entre as avaliações, menos espaço para vieses, permite comparar o desempenho de um paciente com dados de referência e, o que é fundamental, cria uma base sólida para a gente ver o progresso ao longo do tempo. Até a comunicação dos resultados com as famílias fica muito mais clara, mais objetiva. Tá, mas como isso funciona de verdade? Não é sobre achar um único teste mágico que resolve tudo. O que a gente tem hoje é um verdadeiro ecossistema de ferramentas integradas, onde cada uma tem seu papel específico nesse processo. Para organizar o raciocínio, a gente pode pensar nessas ferramentas em 3 grandes grupos. Primeiro, as de triagem e monitoramento, que são aquelas escalas e questionários para uma primeira olhada. Segundo, as de medida objetiva, tipo testes computadorizados que medem a atenção de forma quantitativa, como o FocoCheck 2.0. E terceiro, as ferramentas que avaliam o impacto funcional, ou seja, como os sintomas estão de fato atrapalhando o dia a dia da pessoa. E o impacto disso na prática clínica é transformador. Olha só esse depoimento da neuropsicóloga Helena Martins. Ela conta como essa capacidade de mostrar os dados de um jeito visual mudou completamente a conversa com os pais, tornando tudo mais transparente, mais colaborativo. Certo? Ter ferramentas ótimas é um passo, mas não adianta ter as peças se a gente não souber montar o quebra-cabeça, né? Como é que tudo isso se encaixa num processo clínico que faz sentido, que é coerente? É isso que a gente vai ver agora. O processo todo pode ser organizado em 5 passos bem claros. Tudo começa com a triagem estruturada usando os questionários. Logo depois vem a medida objetiva com os testes de performance. O terceiro passo é a indispensável entrevista clínica. No quarto, a gente faz a síntese, que é onde todos os dados conversam. E, finalmente, o quinto passo, o desenvolvimento e, claro, o monitoramento do plano terapêutico. E é aqui que a integração dos dados vira ação de verdade. O caminho clínico vai se ajustando com base no conjunto de resultados. Por exemplo, para casos com pontuações mais baixas, sem grandes desvios, o foco pode ser em psicoeducação, organização. Agora, se os scores são altos e os desvios objetivos são claros, o caminho é outro. Uma avaliação mais a fundo, investigando comorbidades e discutindo todas as opções de tratamento.
E tudo isso junto nos leva ao grande objetivo de qualquer prática clínica, que é oferecer um cuidado de altíssima qualidade, com decisões que são muito mais completas e bem informadas. Uma prática moderna que usa essas ferramentas se apoia em alguns pilares essenciais: transparência total com o paciente, segurança dos dados, seguindo leis como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, padrões éticos, como as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, comunicação clara com todo mundo e, claro, uma base científica sólida, sempre alinhada aos manuais diagnósticos mais atuais, como o DSM-5 e a CID-11. E a abrangência desse ecossistema é impressionante. Só para ter uma dimensão, um kit completo de ferramentas pode ter mais de 80 recursos integrados. E isso vai desde aplicativos online interativos, que até automatizam análises, até guias super práticos para psicoeducação e intervenção no dia a dia. E todo esse papo nos deixa com uma reflexão final que talvez seja a mais importante de todas. A tecnologia na saúde nunca pode ser um fim em si mesma, né? A pergunta de verdade é: como a gente pode usar tudo isso não para criar uma distância, mas sim para fortalecer a conexão humana, a confiança e a colaboração que formam a aliança terapêutica? Porque no fim do dia, é essa aliança a verdadeira chave para um cuidado cada vez melhor. E é aqui que a Psicanalizando-se te ajuda com o kit TDAH Plus. O mais lançado do Brasil em ferramentas de apoio validadas. O link está na descrição. Aproveite!